Moradores da Baixada Santista do estado de São Paulo continuam a denunciar execuções sumárias e invasões de casas dentro da Operação Escudo, que já vai fazer um ano aqui na Baixada Santista, em São Paulo. Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai fazer um react de notícias, né? A gente vai ler uma notícia lá na Carta Capital. Execuções sumárias e abusos, o que dizem moradores sobre a violência da PM na Baixada Santista, né? Para quem não sabe, para quem tá por fora, desde o ano passado, o governador de São Paulo, junto com a Secretaria de Segurança, o secretário, né, é o Derrite, o deputado Derrite, que era militar, ou é militar ainda, não sei dizer, com total certeza, né, mas ele está envolvido nas forças militares, estão empreendendo um processo chamado Operação Escudo, que começou a partir da morte de um policial, que foi feito por membros das organizações criminosas que controlam o tráfico ali na Baixada Santista, e essa operação está escalando cada vez mais e não tem fim. Até hoje, até o momento de hoje, ela começou no ano passado, já fez aniversário ou vai fazer aniversário, né? E ela continua como uma operação que, teoricamente, dentro do que está sendo falado e divulgado pelo governo, é uma operação de desmantelamento do crime, desmantelamento do tráfico de drogas ali na Baixada Paulista. Mas desde o dia 1 da Operação Escudo, ela vem sendo temas de abusos, de execuções sumárias e de denúncias de morte de pessoas que não estão envolvidas com o tráfico de drogas, não estão envolvidas com as organizações criminosas e estão sendo mortas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu também queria trazer a fala do governador, que fez muito barulho, né, na semana passada, que foi a fala que ele falou que não está nem aí para as denúncias que estão acontecendo, porque foi protocolado, se eu não me engano, na ONU, em algum dos conselhos de segurança da ONU, uma denúncia sobre o abuso policial que está acontecendo na Operação Escudo. Eu gostaria de a gente primeiro ouvir a fala do governador e depois a gente ler a matéria com as denúncias, beleza? Acompanhei muito de perto essas operações. São operações que estão sendo baseadas em inteligência, são operações que têm alvos que são muito bem determinados. Nosso objetivo sempre é aprender. Por quê? Um alvo preso, para nós, é uma fonte de informação, ajuda nas investigações, a gente quer desmantelar o crime organizado, né? É muito bacana quando eu recebo, por exemplo, hoje, telefonemas de comerciantes da Baixada Santista dizendo o seguinte: poxa, obrigado pelo que vocês estão fazendo, o movimento no meu comércio voltou, as pessoas voltaram aí no meu restaurante, vocês estão libertando a Baixada, e é uma coisa que muitas vezes não é percebida. Né? Assim, nós estamos fazendo um enfrentamento de forma profissional, de forma séria, e aí vem denúncia disso, denúncia daquilo. A gente tem que entender, às vezes, a situação que as pessoas estão lá, né, escravizadas pelo crime, ameaçadas pelo crime, porque oficialmente não chega nada. Você conversa com o pessoal da Santa Casa de Santos, nenhuma informação dessa foi veiculada. Então é uma tremenda irresponsabilidade começar a levantar esse tipo de situação sem evidência, sem lastro. Óbvio, tem uma questão de denúncia, vamos. Agora, a gente precisa saber se de fato isso aconteceu. Não me parece ser o que está acontecendo. Não há interesse nenhum da nossa parte em confrontar ninguém. Nós tínhamos lá uma série de barricadas na Baixada Santista que foram removidas. Locais onde o poder público não entrava. Hoje a gente tirou todas as barricadas. A gente está restabelecendo a ordem. E isso é importante, não existe progresso sem ordem. Nós estamos restabelecendo o direito das pessoas de ir e vir, o direito das pessoas de ir no comércio. Nós estamos restabelecendo a segurança, fazendo enfrentamento com a maior organização criminosa do Brasil. Né, vocês viram como o soldado Cosmo foi morto. Né, então quem faz aquilo que foi feito não está brincando. E nós também não. Não tem bandido na polícia. E quando tem excesso, esse excesso vai ser punido exemplarmente. Que nós não vamos tolerar o desvio de conduta, não vamos tolerar o excesso, não vamos tolerar a indisciplina, tudo a gente vai investigar. Agora, tem uma turma profissional pra caramba que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal, e aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação
ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. É interessante que esse discurso tem várias camadas, né? Primeiro ele termina o discurso na camada política. Tarcísio, que não é bobo nem nada, ele tá tentando se alavancar ou na sua reeleição como governador ou na sua eleição como presidente do Brasil. Isso não é segredo pra ninguém, né? E essas frases de efeito, não tô nem aí, né? Vá pra Liga da Justiça, são frases de efeito para viralizar, para virar montagens, para virar frases de efeito, para ele conseguir algum capital político. Porque não faz nem sentido do que ele mesmo está falando, né? É um discurso incongruente e ele mesmo demonstra sua incongruência terminando o discurso. Porque antes ele falou que se tiver alguma denúncia, se tiver alguma coisa, vamos atrás dos policiais que fizeram as coisas erradas. Mas ao mesmo tempo, não tô nem aí, vá pra ONU, vá pra onde quiser. Ou seja, ele tá querendo. Ele faz um discurso político querendo agradar todos os lados e não dar vácuo para criticar ele, né? Como se ele fosse realmente atrás das denúncias. Porque temos denúncias desde o ano passado e não tem nenhum tipo do braço do governo de São Paulo indo atrás dessas denúncias. Como, por exemplo, a matéria que a gente vai ler da Carta Capital são denúncias à ouvidoria da Polícia de São Paulo. Não são denúncias do jornal. Ele falou do jornalista, né? Que tem gente que traz a informação, às vezes está sendo ingênuo e tudo mais. Não, essas informações que a Carta Capital vai trazer aqui, por exemplo, na matéria, é da própria ouvidoria da Polícia Militar. Nós estamos tendo denúncias e jornais que mostraram com imagens PMs desligando as câmeras no momento das operações, de maneira arbitrária. Ou seja, algo estranho está acontecendo, porque se está sendo tudo ético, se abusos não estão sendo cometidos, se crimes não estão sendo cometidos, se é trabalho de inteligência realmente, se é um trabalho íntegro, se é o melhor para a população, por que não está sendo gravado? Por que alguns PMs em determinados momentos desligaram as câmeras durante a Operação Escudo? Se é o melhor para todos nós, se é o melhor para a população tem direito de saber o que está acontecendo. A corregedoria, a ouvidoria tem direito às imagens, porque alguns PMs estão tendo direito de desligar as câmeras durante as operações lá na Baixada Santista. Em segundo ponto, ele traz vários espantalhos e várias coisas como se isso fosse a população feliz. E não entenda errado, não é que o tráfico tem que ser deixado lá. O tráfico realmente traz diversos pontos negativos para a população. Você ter esses bloqueios, você estar sobre o crime é horrível para a população. Mas você não vai resolver a situação invadindo aquele bairro, aquela comunidade, aquela favela, destruindo todo mundo, destruindo toda a estrutura, matando pessoas, invadindo casas. Isso não vai resolver. Porque, já te adianto, isso não acaba com o tráfico. Ele mesmo fala. Ele mesmo fala que é a maior organização criminosa do Brasil. Sabe como a Operação Escudo vai destruir o tráfico? Não vai. Não vai destruir o tráfico. Porque a operação de um estado só não vai fazer nada. Esse tráfico vai mudar de ambiente, esse tráfico vai voltar para essa região depois de um tempo, porque guerra às drogas não resolve o problema. O que é guerra às drogas? Esses tipos de operações. De prender armas, de prender substâncias e achar que resolveu o problema do tráfico. Não resolveu. Não resolveu. Matou policiais, matou civis, invadiu lugares, acabou com propriedade privada, às vezes, de pessoas, deixou pessoas traumatizadas e com medo e não resolveu nada. Só desestabilizou o tecido social. Daí quando a vai ao Carnaval de São Paulo e faz uma alusão da polícia, do choque, como demônios, as pessoas, principalmente que estão fora desse contexto social, acham que a Vai tá fazendo uma loucura, que a Vai tá querendo ofender os policiais. Mas não, é sobre a entidade.
Percebe como a entidade é utilizada para esses fins? Principalmente quem é policial está sendo utilizado para esses fins. Está sendo usado para a violência na mão de políticos que estão querendo poder político, estão querendo propaganda, não estão querendo resolver o problema. Se um dia qualquer uma dessas palavras que eu estiver falando chegar a alguma pessoa que está dentro da polícia, policial, você está sendo usado. Vocês, a internet é pública, né? Não é o meu público. Eu não tenho um canal gigantesco, mas você está sendo usado. Você está sendo usado com uma nova política para enxugar gelo. Você, principalmente se você é um policial experiente, um bom policial, você sabe que o tráfico é enxugar gelo. Subir para fazer operações pontuais é enxugar gelo. Gente, pegamos a nossa memória. Quantas operações tiveram no Rio de Janeiro? Quantas operações tiveram em São Paulo? Há quantos anos o PCC domina São Paulo? Há quantos anos os governos do PSDB e agora o governo Tarcísio faz operações? E há quantos anos o tráfico não só aumenta? Esse tipo de operação é só utilizada politicamente. Por quê? Porque a segurança, e o Tarcísio sabe disso, a segurança é um assunto que a população importa. E é um assunto que faz diferença política. Leva a muitos votos. Mas é só uma guerra onde quem tá morrendo são as pessoas, porque os policiais pertencem à mesma classe das pessoas que estão dentro desses bairros, mesma classe étnica muitas das vezes, mesma classe sociais, PMs ganham tão maus quanto um trabalhador. E nós estamos sendo colocados para guerrear um contra os outros. O policial está sendo usado pelo poder político que controla essa instituição a subir esses lugares, matarem pessoas do povo, invadirem casas do povo, botar medo no povo, colocar esse medo demoníaco no povo que a Vai-Vai representou da instituição polícia. Porque o povo, ele não tem o que a Vai-Vai quis fazer, por exemplo, não é o povo tem medo de você, policial CPF. Não. É medo da farda. É medo do carro. É medo da palavra PM. E os próprios policiais têm noção disso. Têm noção de que muitas vezes eles não são bem vistos. E muitas vezes eles fazem parte daquele mesmo povo. Eles moram, às vezes, nos mesmos bairros. Inclusive, muitos desses policiais, se tiverem a paisana, vão ser tratados mal. Como aquele povo é tratado, às vezes, em operação. Então, essa discussão de que a Vai-Vai até trouxe para o carnaval é uma discussão institucional, de instituição, porque a instituição PM é usado pelo poder político apenas para manter esse poder político e não para resolver a situação. E se fosse para resolver a situação, o Tarcísio não faria uma operação escudo focada na Baixada Santista e só. O Tarcísio organizaria, junto com todos os outros governadores e junto com o poder federal, um plano de verdade para ir atrás do tráfico. Um plano de verdade que diminuísse o tráfico. Chegaria a estudos para diminuir o tráfico de verdade. Quais que são as ações que fizeram no mundo, em outros lugares do planeta, em outros lugares do planeta que a gente vive, em outros países. Porque como você vai destruir a maior organização criminosa do Brasil fazendo uma operação na Baixada Santista com todo o respeito à Baixada Santista? Não vai. É só um discurso, né? Mas agora vamos para a notícia? Denúncias de abuso e mortes levantam questionamentos sobre a conduta de policiais da região. Operações já deixaram ao menos 43 mortos. Relatos de moradores coletados pela ouvidoria da Polícia de São Paulo e organizações da sociedade civil apontam para pelo menos 8 execuções sumárias, casos de tortura, abordagens violentas e invasões do domicílio durante a nova fase da Operação Escudo da Baixada Santista. É só na última fase, né? Nessa nova fase agora do ano de 2024, né? Ele falou de prisões, aqui a gente tem casos de execuções sumárias. Ou seja,
O cara já tá numa situação que pode ser preso, mas mesmo assim é morto sem nenhum julgamento dentro de um estado chamado Brasil que não tem pena de morte. A ação começou em 28 de julho de 2023 e foi finalizada temporariamente em 5 de setembro do ano passado, deixando 28 mortos. No entanto, após a morte de um policial da rota, a operação foi retomada no início desse ano e rebatizada de Operação Verão, que já matou 43 pessoas no litoral paulista. Inclusive, tem um vídeo, não querendo ser um profeta, mas quando a Operação Escudo começou, eu fiz um react da BBC News falando sobre a Operação Escudo. E eu falei naquele react que a Operação Escudo de verdade não ia resolver nada. E do outro ano, o governo ia ter que. Se continuasse nessa política de guerra às drogas, o governo ia ter que continuar fazendo operações de escudo, ia matar só mais pessoas, mais policiais iam ser mortos, mais civis iam ser mortos. E sabe o que aconteceu no tráfico? Nada. Nada. E continuo falando isso. Se continuar nessa guerra às drogas, sabe o que vai acontecer ano que vem? Outra operação escudo. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada, porque a operação escudo do ano passado não resolveu nada. Parou a operação. Sabe o que deve ter acontecido com o tráfico? Ele se restabeleceu, voltou. E agora vem uma nova operação. Sabe o que vai acontecer daqui uns meses? O tráfico vai voltar. O tráfico vai voltar de novo. E aí vai ser ano que vem mais 43 pessoas mortas, mais um policial morto, mais policiais mortos. E a gente fica, né, nesse ciclo, se matando, né, matando a nossa própria população, sem tentar resolver o problema de verdade. De acordo com o relatório a qual a Carta Capital teve acesso, 2 das vítimas mortas pela polícia eram pessoas com deficiência, PCD. Uma delas precisava de muletas para se locomover. A outra era cega de um olho e tinha apenas 20% da visão no outro. As famílias ouvidas pela comitiva argumentaram, devido a essas condições, ser improvável a versão de legítima defesa dos policiais. Ou seja, Tarcísio, tá aí as denúncias. Quais que são as investigações? Tá tendo investigação? Tem as imagens das câmeras? Por quê? Foi morto um cidadão que precisava de muleta para se locomover e outro que não tinha visão. Quer dizer que esse cara que só tinha 20% da visão não tava atirando na polícia? Não dava para prender ele? Se ele fosse um criminoso do tráfico, né? Porque isso nem quer dizer que ele era um traficante. No caso de Eudebrando Neto, de 24 anos, que era cego de um olho e possuía apenas 20% de visão no outro, a polícia alegou legítima defesa e afirmou ter invadido a casa devido a uma denúncia de tráfico de drogas no local. Davi Gonçalves, amigo de Hildebrando, também foi morto sobre a mesma justificativa. A mãe de Hildebrando teve que fornecer documentos comprovando a cegueira do filho desde 2016. Segundo o relatório, significa que a vítima já tinha 8 anos de deficiência visual, sendo capaz de chegar apenas a poucos centímetros de distância. A mãe provou, segundo os documentos, segundo o que a própria ouvidoria tem, que ele só tinha 20% da visão. Enxergava apenas poucos centímetros de distância. Como que esse cara fornecia perigo aos policiais que mataram ele? No mesmo mês, o catador de latinhas José Marques Nunes da Silva, de 45 anos, foi morto a tiros por policiais militares no barraco onde morava em São Vicente. Familiares e vizinhos relataram ter ouvido os gritos de Silva implorando por socorro antes de ser alvejado. A polícia argumenta que deu ordem de parada ao homem, que teria fugido e disparado contra os policiais. Já a família e vizinhos dizem que essas provas foram forjadas e sustentam que Silva não tinha arma de fogo nem envolvimento com crime. Outra denúncia, Tarcísio. Cadê o vídeo da câmera do policial? Porque se o policial fez o certo, ele tem um vídeo provando. Ele deveria estar usando as câmeras. Ou ele deveria ter relatos. Ele deveria ter provas contundentes para falar que as provas dos familiares estão erradas. Está dizendo que todas essas famílias são famílias de traficantes que estão mentindo? Todas as famílias estão mentindo e contando mentiras e inventando laudos médicos, e inventando muletas, inventando cegueiras, só para falar que a polícia é má?
a polícia. Então teria que ter a prova pra provar que não fez o que tá sendo dito que foi feito, né? Outro registro envolve um motorista de aplicativo que testemunhou uma emboscada da polícia, resultando na morte de um passageiro identificado como suposto traficante. O carro foi parado por policiais da rota que ordenaram ao motorista que saísse do veículo, enquanto o passageiro permanecia dentro. Um dos policiais contornou o carro e atirou no passageiro. Após o incidente, o motorista relatou ter sido ameaçado pelos policiais para manter a versão dos fatos conforme eles descreveram. Descreve o relatório. Traumatizado, o homem parou de trabalhar como motorista. O documento é resultado de uma visita organizada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e a Ouvidoria de Polícia de São Paulo no último 11 de fevereiro às comunidades alvos da ação da PM. Foram ouvidos familiares de vítimas, testemunhas, lideranças comunitárias e moradores de Santos, São Vicente e Cubatão. O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, Demitri Salles, um dos signatários do documento, defende que a Operação Escudo seja freada imediatamente. Ou seja, isso fora toda a população que tem medo de falar, né? Como esse motorista. Esse motorista falou pelo anonimato, mas tem muitas pessoas que provavelmente viram o mesmo que esse motorista e nunca vão falar na vida, né? Abre aspas, são muitos os casos de agressões de violência, o que contrasta com a versão apresentada pelo governo de estado de que essas pessoas haviam sido mortas em tiroteio. Em reação a alguma ação policial, não é verdade. Afirmou, abre aspas, a Operação Escudo precisa ser extinta imediatamente. Assinada por 10 entidades, entre as quais o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Comissão Arnes, o documento foi entregue ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarubo, no final de fevereiro. Aí, ó. E aí, Tarcísio? As provas estão aí. Cadê as investigações? Daí, pode vir um argumento de tipo: ah, é que é uma guerra, vai ter mortes. Ah, é que faz parte, são baixas ocasionais. Eu sinto que parte da população admite que isso acontece, mas não quer denunciar ou não quer gritar porque acha que esse é o único jeito de fazer as coisas. E não, gente. Esse não é o único jeito de se fazer as coisas. Dentro da lógica, guerra às drogas mesmo. Por exemplo, vamos dizer que você não quer ir para algum cenário de legalização das drogas, que pode ser uma maneira de combate ao narcotráfico. E foi uma maneira de combate em vários países do norte global. Você não vai ver problema como a gente tem aqui de tráfico de drogas na Holanda, envolvendo cannabis, por exemplo, maconha. O próprio Estados Unidos deve ter abaixado muito a questão com a legalização e a venda da cannabis recreativa. Tô dando o exemplo da maconha, por exemplo. Mas até dentro de uma lógica de guerra às drogas, isso não faz sentido, gente. Porque numa lógica de comercialização e de capitalismo, se você quer realmente fazer uma guerra às drogas, faz muito mais sentido você frear o financiamento, por exemplo. Você acha que quem financia o tráfico de drogas em São Paulo ou na Baixada Santista são os traficantes que moram ali? Não, gente. Não, já falei isso em outros vídeos e falo de novo. Pesquise sobre a história de grandes líderes de organizações criminosas. Pesquise a história do Cabeça Branca. Pesquise a história desses caras. Os caras que movimentam a grana. Os caras que têm o dinheiro. Os caras que fazem os negócios. Muitas vezes estão em condomínios. Muitas vezes moram em centros urbanos. Muitas vezes são pessoas de poder. As pessoas que fazem o trabalho do tráfico dentro das comunidades muitas vezes são só peões que, infelizmente, são substituíveis. Por isso que não resolve invadir lá e matar os peões. Por isso que não resolve a situação. Porque o dinheiro não tá saindo dali. A produção não tá saindo dali. O financiamento não tá saindo dali. Por exemplo, se tem, eu falei isso no outro vídeo e repito, tem um problema de tráfico de drogas na bacia, no Porto de Santos, você acha que são as pessoas ali da Baixada Santista, dentro das comunidades, que estão negociando pra droga conseguir entrar no container e passar pela fiscalização? Não.
São pessoas de poder, muitas vezes, são pessoas que estão sendo corrompidas. É muito mais fácil você fazer uma operação no Porto de Santos do que você fazer uma operação na comunidade da Baixada Santista. Se você quer impedir o tráfico, é muito mais importante você impedir o escoamento de drogas no porto e a distribuição para vários outros lugares do porto do que você subir para matar pessoas dentro da comunidade. Sabe? Continuando, na mesma semana, o Ministério Público de São Paulo divulgou que o número de mortos cometidos por policiais militares ao Estado cresceu 94% no primeiro bimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Reflexo da alta de mortes cometidas por PMs em serviço que saltaram para 128%. Diante disso, a Defensoria Pública de São Paulo, em conjunto com a Conecta Direitos Humanos e o Instituto Vladimir Herzog, pediu na tribuna do Conselho de Direitos Humanos da ONU o fim da operação na Baixada Santista e a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais por policiais militares. Em reação ao caso, durante uma coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas voltou e minimizou todas as denúncias, mostrando apoio à operação policial. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito. E aí, foi o que ele falou no vídeo, né? Pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. O Ministério Público e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por sua vez, investigam alteração em local de mortes nas operações da PM. A suspeita é de que as pessoas mortas nas operações estariam sendo levadas como vivas para hospitais, prejudicando a realização da perícia no local das mortes. De acordo com os órgãos, se for confirmado, o ato pode ser enquadrado como crime de fraude processual. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também negou, em nota, violação de direitos humanos na atuação dos agentes. É importante reforçar que os casos de morte decorrente de intervenção policial são consequência direta da reação violenta de criminosos à ação da polícia no combate ao crime organizado, que tem presença na Baixada Santista e já vitimou 3 policiais militares desde 26 de janeiro. A opção pelo confronto é do suspeito, colocando em risco a vida do policial e da população, justificou a SSP. Foi o que eu falei, né? É tratar como normal as baixas. Então, ó, a culpa das baixas é de quem tá revidando. E me diga, como um cidadão que é cego de um olho e tem 20% de outro olho e foi abordado, precisou ser morto por culpa de uma reação? Como que um cara que tava de muleta tava pegando um rifle, pegando uma pistola e atirando? Cadê as imagens disso? Cadê as provas disso? Apesar da defesa na resposta das forças de segurança, pelo menos 2 policiais militares que participaram da primeira fase da Operação Escudo respondem por homicídio duplamente qualificado. No ano passado, o Ministério Público de São Paulo denunciou os agentes e a Justiça acatou a denúncia, tornando os PMs réus no processo. Cara, isso deveria paralisar a gente como sociedade, de verdade. Só que a gente tá tão acostumado com que isso aconteça diariamente que nós nos acostumamos com o absurdo. É muito triste que a gente tenha até movimentações para se mobilizar por conflitos internacionais, e não que seja errado. A gente tem que se mobilizar por guerras que acontecem no mundo todo, mas que a gente não tenha movimentação e protestos pelo que está acontecendo há tanto tempo já, no Brasil como um todo, mas agora que vai fazer aniversário de 1 ano na Baixada Santista. Esse é o exemplo 1 de 1 milhão de exemplos que nós temos de como nós, como sociedade, deveríamos nos mobilizar para ir atrás do direito dessas pessoas, porque a lógica vai continuar. Tarcísio e outros governadores vão continuar nessa lógica de guerra ao terror. E nessa soma de 40 mortes, nós vamos chegar a milhões. Se já não chegamos a milhões. Pessoas atingidas diretamente ou indiretamente pelas essas operações. De mortos e não mortos que são traumatizados, como por exemplo o motorista do Uber, que nunca mais vai conseguir dirigir um carro por aplicativo, perdeu seu trabalho. Pessoas que perdem seus parentes sem justiça nenhuma, sem motivo nenhum, simplesmente por estar morando numa zona de risco. Simplesmente por estar tentando sobreviver. Então é isso. Vou ficando por aqui. Essa é a mensagem.
esse tipo de política a gente tem que se posicionar contra, votando, não votando, se manifestando, não se manifestando, se organizando em partidos, se organizando em movimentos sociais. De alguma maneira a gente não pode deixar esse costume ser levado adiante. Se acostumar que o Brasil é isso e que sempre será isso. Não. Durante o vídeo eu falei, e durante vários outros vídeos de diversas outras pessoas, a gente sabe que existe outra solução para esse problema. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece do engajamento, não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!